Então, gente, eu falei para vocês que uma das coisas que uma fazenda tem é o desafio de colocar à venda aquilo que vocês produzem tanto, né? Então, às vezes, só vender a banana, o cacho de banana, não vai ser tão viável. Mas, na, na última das hipóteses, se você tem uma grande quantidade também e consegue, a gente não tem, nossa terra é pequena. Mas você pode também desenvolver alimentos que com isso vai somar mais valor para aquele produto, né? Que foi o que a gente fez na nossa fazenda, né? Uma das coisas que a gente faz lá até hoje é a banana passa, a banana desidratada. Então, aí, claro, vocês hoje têm que ver que esse negócio de fiscalização tem que ter todo esse cuidado, toda a higiene, tem que ser tudo muito organizado. Então, hoje, a gente organizou a nossa agroindústria de banana passas, então a gente tem o selo de orgânicos, agora a gente vai tirar o registro do mapa. Então, essas coisas são boas para a gente se organizar, sabe? Para a gente colocar um produto de qualidade também na mesa das pessoas. Mas no início não foi assim. Então, a gente fazia de uma forma mais artesanal e era mais simples, mas mesmo assim tinha saída. Né? E é uma coisa que logo dá para vocês fazerem e também dá para vocês se alimentarem. E tem como vocês guardarem alimentos para muitas necessidades, sabe? E muitas vezes nós nem vendíamos as bananas. O que a gente fazia era trocar. Então, a gente tinha banana passa e tinha outro agricultor que tinha um outro produto que eu não tinha. Então, o que a gente fazia? Olha, eu quero essa banana. Então, a gente trocava. Era uma moeda. E então isso funciona. E a banana passa é uma coisa que acalma o coração de qualquer pessoa, sabe? Você tem um amigo que tá triste, que tá não sei o quê, você manda um presente de banana passa e vai dar com carinho. Então, a banana passa, ela vai ser sempre muito útil numa fazenda. Ela vai ser muito útil. Você pode presentear aquele amigo, pode presentear alguém que você quer fazer um negócio com ele, sabe? Essas coisas são muito importantes. Então, eu usei muito a banana passa para abrir caminhos. Eu falava. Se você dava num embrulho bonitinho, arrumadinho, sabe? As pessoas viam que você estava querendo um relacionamento. Você não só queria o dinheiro. Então, a forma como a gente faz lá, a gente usa uma faca, que na verdade não é uma faca só. Aqui são 4 faquinhas, sabe? Sabe essas faquinhas aqui, ó, desse tamanho? Vocês conhecem as faquinhas? Elas têm cabo de madeira. Isso aqui é uma fita adesiva. Vocês podem passar uma fita adesiva, porque toda vez que vocês terminarem o uso, vocês podem tirar essa fita e lavar cada faca, tá? E não machuca a mão, tá? E um tempo eu colei essas facas com uns parafusos, mas começou a machucar muito minha mão, porque eu que fazia banana passa com meus filhos. Fazer a banana passa na nossa fazenda era uma forma de ensinar os nossos filhos a terem uma atividade produtiva. Era para educar os nossos filhos. A gente nunca pensava assim em vender. Era só para ensinar nossos filhos como aproveitar os alimentos e como eles terem uma ocupação. Então, era um momento que a gente estava em família, e aí a gente estava fazendo junto, a gente brincava, a gente conversava, a gente brigava. Também lá na hora, a gente colocava algumas coisas que não estava tendo tempo de resolvia. Então, era assim. Então, eu acho que vale a pena. E com essas 4 faquinhas, a banana fica bonita, sabe? Porque ela não vai ficar aquela banana preta. Vocês vão ver, quando vocês fizerem na casa de vocês, que ela vai secar mais rápido, e aí ela não vai ficar aquela banana preta. Não sei se vocês já viram que a maioria das bananas passas que vendem aí, elas são escuras. E elas são inteiras, né? Então, elas são escuras porque ela passou muito tempo para secar e aí ela oxidou muito. Entende? Então, a banana fica de melhor qualidade se ela oxidar menos. Então, ela tem que ficar mais clara. Então, ela tem que ficar o mais parecido com a banana, porque ela vai ficar pouco tempo em contato com o ar, e aí ela não vai perder todos os nutrientes dela. Entende? Então, por isso que é melhor a banana partida. Para a gente achou melhor. Entende?
Agora, tem bananas, por exemplo, como banana nanica. Essa daqui é uma banana nanica. Mesmo se eu partir a banana em fatias, do jeito que eu vou fazer, ela vai ficar um pouco escura, mas não tanto como a que vocês encontram, certo? Antes de vir para cá, eu passei no mercado, no cerealista, que eu fui fazer uma apresentação de amostra de bananas passas, porque nosso produto está com selo orgânico e agora está muito na moda, né? Sabe quanto eles estavam vendendo lá a banana passa orgânica preta? R$ 80 o quilo. R$ 80. E a banana, assim, já para o cliente, no varejo, né? E a banana, sem ser orgânica, estava 28, sabe? Mas a orgânica, R$ 80 o quilo. Entende? Então, hoje, esse negócio está crescendo muito, sabe? Eu ainda não vendo para os cerealistas, porque eu preciso vir, fazer uma apresentação, dar umas amostras, e eu não tive como trazer as amostras. Eu fui lá conversar com o gerente. Ele falava, nossa, eu tenho interesse nas bananas de vocês, da Fazenda Ouro Fino e tal. Mas eu não fiz nada. Eu só fui lá ver e perguntar se tinha possibilidade de vender. Então, hoje, eu tenho um campo muito aberto, sabe? Para a saída de bananas, dessas coisas, que vocês vão fazer muito bem. Isso é uma coisa fácil de fazer. Então, lá na nossa fazenda, a gente desidratou tomates, os tomates desidratados, para o consumo, para o nosso consumo. E aí, o que sobrar, vocês vendem. A gente secava os tomates que tinham em abundância e colocava no azeite, tomate seco no azeite, sabe? Para comer, uma delícia. E conserva, nunca estraga. A gente secou muita manga, vendemos muita manga desidratada, muitos abacaxis desidratados, nós vendemos, comemos, presenteamos. Todas essas coisas são finíssimas, de todas as passas, as mais caras. Jaca, manga, abacaxi. E agora está super na moda pitaia. Pitaia desidratada. Pitaia desidratada. Tudo se desidrata, gente. Até mamão, carambola, essas coisas todas que vocês têm, sim. O objetivo maior dos desidratados é você ter para você, para sua família. O que sobra que você vai vender. Esse era o nosso lema. Então, a gente desidratava tudo o que tinha em abundância e aí, o que sobrava, a gente vendia. Então, é sempre assim, primeiro para vocês, para a família de vocês, né? Então, a banana é uma coisa que produz logo, não sei o que vocês vão produzir, mas a banana é uma coisa muito fácil de fazer. Então, esse foi o método que a gente achou mais fácil para poder desidratar e que a banana ficou apresentável, bonita, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Aí, se for abacaxi passa, já é outro método que a gente vai usar. A gente tira aquele miolo, sabe? Porque aquele miolo a gente faz chiclete. Chama de chiclete. Era o chiclete das crianças. Aquele miolo, quando desidrata, ele fica muito emborrachado, ele fica igual um chiclete. Mas ele é doce, doce, doce. Aí você fica mastigando, porque aquele dali é só a celulose, né? Então, só mastiga, ele fica igual um chiclete. Aí depois joga fora. Então, não dá para fazer com aquele miolo, porque o miolo desidrata primeiro e depois ele vai ficar torrando. Então, você tira o miolo e depois você desidrata só a roda do abacaxi, sabe? Jaca desidratada é uma delícia, manga desidratada é uma delícia, sabe? Vale a pena vocês desidratarem. E hoje, existe um monte de tipos de desidratadores. Na nossa fazenda, a gente fez desidratador, gente, até de caixa, de madeira, no início. Aí meu marido foi construindo outros. Aí agora a gente está no processo de reforma do último desidratador. Para ser mais higiênico, para ser melhor, porque agora a gente vai ter o certificado da Anvisa, né? Da Anvisa não, do MAPA. Então tem que ser tudo muito mais exigido. Muito exigente eles são, né? Então, a gente tem que dar uma reformadinha. Mas existe um monte de desidratadores. Meu marido pode mandar para vocês o nosso, o modelo do nosso. A gente passa para todo mundo. E tem também, aí agora, ano retrasado, na pandemia, quando eu falei para vocês que um cliente comprou todas as minhas bananas passas, então eu falei assim, eu vou investir na própria banana passa. Eu tinha um sonho de ter um desidratador elétrico. Porque, às vezes, a lenha... É bem cansativo, porque eu tinha que colocar de madrugada a lenha, porque o fogo do secador tem que estar, assim, no máximo 43 graus. No máximo. Assim, de 40 graus. Não pode ser menos e nem pode ser mais do que isso. Porque, senão,
perde muito as propriedades da fruta. A fruta tem que continuar viva, entende? Então, quando passa disso daí, a fruta desidrata, mas matou bastante vitaminas dela, entendeu? Então, tem que ser 40 graus. Aí a gente tinha que colocar lenha, aí já tem uma ciência para colocar aquela lenha, porque o nosso secador é a lenha. E no secador elétrico, que hoje tem um monte vendendo e são muito bons, né? Você controla a temperatura. Ele vai até 80 graus. Aí você controla, porque tem alimento que você tem que ser maior, sabe? Porque senão ele vai estragar antes de desidratar, né? Mas aí eles têm todo um manual orientando quais são os alimentos que você pode desidratar com aquelas temperaturas, tá? Então tem muitas opções hoje no mercado, que vale a pena ter um. Investir em um desidratador. E tem de todos os tamanhos. Aí eu comprei um, que quando eu não estou tendo muito tempo e tenho poucas frutas, eu coloco nesse desidratador elétrico. Mas vocês podem ter o elétrico e o a lenha, que eu acho que vale a pena, né? Então, quando a gente fazia a banana passa, agora eu vou ter que soltar isso aqui para mostrar. Tá. Então, tem todo um protocolo, né, gente? Vocês têm que ter máscara, ter toucas, né? Tudo muito organizado, muito limpo, o ambiente, mas aqui eu vou mostrar. A gente tem que lavar as bananas, né? Antes. Aí uma pessoa descasca, geralmente era eu e os 2 filhos, né? Uma pessoa descascava e a outra pessoa cortava. Porque a mesma pessoa fazendo, dá para fazer, mas assim, é complicado, né? Você precisa também partilhar. Isso é uma coisa muito boa para a família fazer. E aí a gente fazia assim, ó, descascava, tá vendo aqui, ó? E pegava com essa parte aqui, colocava numa bacia, né? A gente tem que evitar ao máximo pegar na banana. Quanto mais a gente pega na banana, ela machuca, aí ela vai ficar com marcas, é para ela ficar bonita, tá? E outra coisa que vocês têm que lembrar, assim, porque a gente foi fazendo tipos de bananas para ficar bonito, apresentável, mas você pode partir só no meio, pegar e fazer para vocês de qualquer jeito. Mas assim, para vender, a gente tem que apresentar, né? Fazer bonito. E vocês também podem colocar para desidratar ela inteira. Aí ela vai ficar preta daquele jeito, tá bom? Porque ela demora mais. Mas pode. Tem gente que gosta. Aí a gente não. Aí a gente usava essa faca, porque essa faca vai te dar muita agilidade no processo, vai ser rápido. E aí a gente pegava um pedacinho de pau, de uma madeira, de lá de fora, a gente pegou uma madeirinha aqui, ó. Porque a gente lava, isso daqui é igual uma colher de pau, gente. E só para colocar, mas você pode fazer uma faca com uma peça de inox, que a nossa também é com uma peça de inox, mas pode usar um pau também, tá? E aí a gente coloca essas 4 pontas aqui, né? Isso daqui tem que ficar firme, para quando você for cortar a banana, elas ficarem todas de um tamanho só. Porque se você não coloca nada aqui, quando você for cortar a banana, uma vai ficar fina, outra vai ficar grossa, entende? Aí a gente vai... Então, tinha toda uma coisa que a gente ia descobrindo, né? Se eu fizesse essa banana cortada assim, ela ia ficar torta. Agora, se eu fizesse assim, ela vai ficar certinha. Vendo? Vejam que a banana tá tortinha, né? Então, se eu cortar ela assim, ela vai ficar torta. Mas se eu colocar a parte côncava dela aqui, é côncava que fala? Torta. Para dentro, assim, ela vai ficar direita. Aí a gente foi aprendendo. E aí você vai, ó, passa as faquinhas assim, né? Tá vendo, ó? Esses 2 pedaços aqui, ó, você não vai usar. Você vai usar só essas partes aqui, ó. Tá vendo? Então, você vai arrumar... Olha, ela era torta, né? Aí, você vai arrumando numas bandejas de inox, que os desidratadores têm, umas bandejas que tem umas moedinhas assim furadas, sabe? Aí, você coloca ali, tudo arrumadinho uma na outra. Ah, Rose, e essa parte vai jogar fora? Não, você pode usar isso aqui para fazer doce, você pode usar isso daqui para fazer uma couraça de frutas, um monte de coisa, não estraga nada. E também, se for para voltar para o campo, também não vai estragar, porque vai voltar para a terra,
entende? Então, começou a ter tanto essa parte aqui que eu jogava fora. Jogava lá para a terra, dava para os cachorros, para as galinhas, dos vizinhos, entende? Porque é muita coisa. Agora, por que não usa essa, Rose? Porque essa gruda. Essa daqui, quando você coloca na bandeja, ela é muito fina. Então, não vale a pena. Quando você for ver, bem que a Rose falou, não vale, vira um papel. E só dá trabalho para você tirar, entende? Agora, essa não, ó. Ela fica fina, ela assim, dessa espessura aqui, mas quando você for tirar, a banana desidratada, era para eu trazer umas prontas para vocês. Ela fica assim, mais fina, mas dá para você tirar. E aí ela não fica preta, gente. Ela vai ficar amarelinha assim. Então ela fica mais bonita, ela fica saborosa. Agora, tem certos tipos de bananas que mesmo, como eu falei, mesmo assim, cortadinha, colocada para secar, elas vão ficar mais moreninhas. Por exemplo, banana nanica, banana ouro. Vocês sabem qual é a banana ouro? Que chama banana da China. Banana ouro. Ela vai ficar escurinha, mas isso não importa, ela fica deliciosa. É uma das mais saborosas. É banana ouro. Assim. Banana maçã, ela fica branquinha. Branquinha. E é uma delícia. Banana pão, banana todo tipo. Banana da terra. A banana da terra, ela fica amarela. Amarela, assim, a coisa mais linda, a banana da terra. Aí, outra coisa que vocês podem fazer, depois disso aqui, dessas bananas desidratadas, vocês vão poder fazer os bombons, que são os que eu faço, né? Aí, o que eu fiz? Eu pego a banana passa e passo numa extrusora, né? Vocês podem adquirir uma extrusora, é uma máquina que ela vai processar, ela tem que ser uma máquina potente, e ela vai moer essa banana, e aí eu coloco uma amêndoa, uma castanha. Então, na minha casa, eu tenho castanha da Amazônia, então eu coloco as duas para elas misturarem, então elas vão ali se triturando, e aí elas saem ali daquela máquina lá, onde sai, e já vai para uma forminha, eu tenho umas forminhas, e aí você vai fazendo bombons, só isso, não vai açúcar, não vai nada. Aí depois, a gente começou a produzir muito rambutã. Sabe o que é rambutã? É uma fruta, depois vocês pesquisem na internet. É uma fruta assim, parece um maxixe. É um maxixe só que vermelho. Vermelho. E aí quando você parte, tem um bombom, tipo, parecendo assim uma bola de desodorante. Aí aquilo dali é uma fruta deliciosa. É maravilhosa. É rambutã, depois vocês pesquisem. Aí eu falei, mas o que a gente vai fazer com tudo isso? Eu comecei a desidratar. Gente, aí ela tem uma amêndoa. Aí você pode mastigar o próprio rambutã desidratado com a amêndoa e a fruta. Já está ali, um bombom pronto. Porque ela é uma rodinha assim, ó. Sabe? Aí eu falei, mas as pessoas não vão achar legal, porque não fica tão bonito quando desidrata. Seca, né? Todas as amêndoas ficam secas assim, e só tinha a película do rambutã. Eu falei, vou fazer bombom. Aí comecei a passar, a misturar banana desidratada, rambutã desidratado com castanha. Gente, mas foi um sucesso esses bombons. Porque ele é muito saboroso. E ali já tinha proteína, já tinha todos os nutrientes daquela semente também dentro, desidratada, sabe? E a gente foi descobrir que essa semente do rambutã é uma amêndoa de excelente qualidade. Então, essas coisas que Deus vai mostrando, que Deus vai dando sabedoria, é até para a gente aprender alimentos que a gente nem dá valor, mas que são tão bons para a nossa saúde. Entendeu? Então, vocês lá talvez tenham outras coisas que vocês podem desidratar. Aí eu desidratei um limãozinho. Como é o nome daquele limãozinho, Esther, que eu desidratei? Para fazer temperos de bolos. Eu esqueci o nome. É um limãozinho que a gente come ele inteiro. Ele é doce, doce, doce. Quincan. Desidratei aquilo, você pode colocar no docinho. Dentro ele é super azedo. Mas a gente come a casca dele, que é a casca desse limão que a gente come. Ele é doce, doce, doce. Uma delícia. Então você desidrata ele inteiro, no caso você fatia. Pode fatiar também. Então, você... Hã? Lá a gente tem alguns pés. E eu amo comer a castanha do Maranhão. Mas ela tem que ser assada, né? Tem que assar, né?
Não pode ser crua. Eu comi ela assada, né? Aí, no caso, essas castanhas que vocês vão ter que dar uma pesquisada. Tipo, se eu tivesse mais, eu ia ver qual era a melhor forma de usar. Por exemplo, lá a gente tem muita pupunha. Agora eu posso carregar. Desculpa. Lá a gente tem muita pupunha. E aí, a gente gostava tanto da pupunha. Vocês já comeram pupunha? É uma delícia, gente. Pesquisem sobre pupunha. E com a pupunha você faz farinhas. A gente começou a desenvolver uma farinha com a pupunha e fazer tanta coisa com essa pupunha. E aí a gente falou, vamos congelar essa pupunha para a gente comer quando não tiver mais na safra. Porque ela só dá uma vez, um período do ano. E aí a gente congelou a pupunha. E quando a gente foi pegar a pupunha do congelador, rapaz, que esquentou para comer, cozinhou, né? Não presta. Um gosto terrível de remédio. Ou seja, a gente só aprende fazendo. Testando, entende? Aí a gente entendeu, essa fruta aí só dá certo guardar se a gente primeiro cozinhar e depois congelar, que se chama o branqueamento, isso daí. Então, aí quando tem milho em abundância, a gente não quer secar totalmente, porque a gente seca para fazer cuscuz, farinha de cuscuz, mas a gente quer ter um milhinho verde, o que é que a gente faz? Congela. Aí pode fazer o branqueamento. O branqueamento você mergulha na água quente por 1 ou 2 minutos, tira e joga água fria. Aí você congela, ele fica sempre fresquinho. Mas mesmo que vocês não façam branqueamento no milho, funciona. Congelar ele verdinho sem fazer o branqueamento. Agora, pupunha não funciona. Fica com gosto de remédio. Outra fruta também que dá para congelar e hoje está super na moda e as pessoas compram, abacate. Vocês têm muito abacate, congelem abacate. É só vocês tirarem a polpa e espremerem limão nele, colocar bastante limão para ele não oxidar. Porque eu congelei, mas não deu muito certo. Quando eu congelei direto, deu preto também. Porque você não colocou limão. Ficou meio amargo. Depende do abacate. Sabia? Tem abacate que fica amargo e tem abacate que não fica amargo. Aí você vai ter que descobrir um pé que funciona. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a testar. Entende? Aí, e se ficou um pouco amargo, eu também vou te dizer outra coisa. Esse abacate ele poderia estar machucado, machucado, mas não estava maduro. Ele estava apenas machucado, você pensava que estava maduro. O abacate tem que ser bem maduro, porém não podre. Tá? Aí você joga limão e congela. Gente, com abacate congelado dá para fazer tanta coisa. Você faz manteiga, você faz patê, você faz doce. O doce, assim, que eu digo, é um sorvete que é maravilhoso. Você faz N coisas, você faz um creme, você faz o guacamole com abacate congelado, viu? Pois é, então não percam, se vocês tiverem em produção essas coisas, peçam a Deus que Deus vai dar sabedoria. E tudo isso eu comecei a fazer lá. A pupunha, aí fruta-pão, a gente tem fruta-pão maravilhosa, vocês fazem muitas coisas com fruta-pão. Dá para fazer farinha de fruta-pão, dá para vocês fazerem chips de fruta-pão, dá para vocês congelarem ela, mas tem que fazer o branqueamento, porque senão ela não funciona. E com ela congelada, vocês podem fazer pão, vocês podem fazer bolo, vocês podem fazer tudo com essa fruta-pão. Então, essas coisas são super importantes para vocês terem alimento de qualidade. A pupunha ela tem que ser cozida. Primeiro a fruta é cozida. Ela é cozida assim, mas não para derreter, porque a pupunha ela é uma fruta que ela fica sempre al dente. Ela cozinha em 10 minutos, né? E aí você tira dali e já está pronta, em 10 minutos de cozimento. Agora, quando você vai congelar, ela não precisa cozinhar 10 minutos, tá? Ela só precisa cozinhar para ela não ficar com aquele miolo cru, entende? Então, ela vai ficar bem mais al dente. É só para você conservar no congelador, tá? E aí você tem para o ano todo. Aí a gente pode fazer ela desidratada. A gente fez ela desidratada, porém ela não dura muito. Você tem que comer logo. Então, o que eu faço hoje? Hoje, com a farinha de pupunha, eu faço um tipo de tapioca, sabe? Então, eu misturo com uma porcentagem de polvilho. Para você ter produtos orgânicos, você só pode usar 10% de um produto que não é orgânico. Então, como eu não tinha o polvilho, eu usei só 10% do produto que não é orgânico, que foi a goma, o polvilho que eu comprei. E aí você faz tapiocas
de pupunha, e ali você faz recheado, faz com queijo de soja, você faz com, sei lá, com os que você quiser. Você pode ralar para fazer pouca coisa, ou você pode usar uma máquina, que hoje a gente já tem uma máquina industrial, né? Que é uma máquina, a mesma máquina que rala a mandioca. Sabe aquelas máquinas que ralam a mandioca em casa de farinha? Aí eu comecei a ralar naquilo, que aí eu faço uma quantidade, eu comecei a colocar em pacotes de 1 quilo e vender, gente, porque as pessoas iam lá para casa, nos cursos, e eu servia um monte de coisa com aquelas farinhas. Como é que a gente vai ter essas farinhas? Eu comecei a vender para eles, entende? Aí vocês têm que desenvolver as receitas com as coisas que vocês têm lá, tá bom? Isso daí foi só uma ideia. Aí teve outra coisa que a gente fez lá. A gente fez uma farinha que hoje as pessoas não gostam de comer muita tapioca. Todo mundo gosta, né? Mas tapioca é uma coisa muito pobre, só tem carboidrato, né? Então a gente falou, vamos desenvolver uma tapioca integral. Então a gente faz uma tapioca integral. Gente, é muito fácil de fazer. Vou ensinar para vocês agora. Vocês vão descascar a mandioca e colocar a mandioca, a aipim, seja o que vocês tiverem lá. E deixa de molho, sabe que a mandioca é a aipim, né? Não é aquela brava, né? Vocês vão deixar de molho e na água por 2 ou 3 dias. 2 dias, se o dia estiver muito quente. Aí vocês deixam só 2 dias. Fora da geladeira, de molho na água e deixar a mandioca totalmente coberta, tá? Não pode ficar nem um pouquinho descoberta, porque onde ela ficar descoberta, ela vai roxear. E aí ela amarga, não presta. Não troca. 2 dias de molho na água e depois você, se tiver quente, se o dia tiver frio, aí você deixa 3 dias, tá? E aí você deixa ali na sua casa, com aquela água, não troca água. Depois você joga aquela água fora, rala aquilo dali, pode usar um processador. Estou falando uma coisa doméstica para vocês, né? Que eu uso uma máquina industrial. Vocês podem passar numa centrífuga. Olha a ideia que eu tive, que eu ensinei para as pessoas quando eu ensino. Se vocês tiverem uma centrífuga, sabe, de suco, centrífuga, vocês pegam essa mandioca, aí vocês colocam essa mandioca para passar na centrífuga. A centrífuga vai triturar ela e ainda vai separar a goma, sabe? Aquela aguinha vai sentar todinha o polvilho ali embaixo e vai subir aquela água, né? E aí vocês vão usar aquela massa que vocês trituraram, vocês vão dar uma espremidinha nela, mais um pouquinho, se ela ainda estiver mole, mas nem precisa espremer. Vocês podem também fazer a outra coisa que depois eu fiz. Colocar um pouquinho de polvilho seco nela, já vai estar pronta a tapioca de vocês. É tapioca integral. Entendeu? E aí vocês podem passar depois numa peneira e guardar para vocês congelado. Na geladeira, ela dura quase 1 mês, essa massa. Com um pouquinho de polvilho, porque ela não pode... É o polvilho doce. É o polvilho doce, que é para vocês fazerem a tapioca. Você vai, porque depende, sabe por quê? Porque tem mandioca que tem mais água, tem mandioca que está mais seca. Então, eu não posso te dizer assim, então, nos vídeos, eu já tenho um vídeo ensinando isso. Nos vídeos, eu mostro para a pessoa e colocando até ela ficar no ponto de você ter uma massa de tapioca, de fazer uma tapioca, entende? Porque depende da mandioca, se tem mandioca mais molhada, mais seca, entende? Aí, essa massa aí, vocês podem fazer bolo. Vocês vão fazer bolo de mandioca. Facilita muito, gente. Muito. Aí, o que vocês colocam num bolo? Eu não coloco fermento, porque eu não gosto muito de fermento. Nem químico, nem só de vez em quando que eu uso o biológico. Eu coloco só leite de coco, bastante leite de coco, raspinha de limão nesse bolo e coloco para assar, gente. E coloco um pouco de castanha da Amazônia triturada. E aí eu posso colocar um recheio de abacaxi embaixo. Outro dia eu coloco um recheio de banana. Vocês vão fazer uns bolos muito maravilhosos. Mas é só isso daí. A massa do bolo é só leite de coco bastante, coco ralado ou um pouquinho de castanha para dar o gosto, diferenciar. Se quiser, e raspinha de limão. É o meu bolo. Mas vocês podem colocar baunilha, para dar outro gosto outro dia, tá bom? Então, essa massa aí vocês vão fazer muitas coisas, tá? Essa massa aí vocês podem pegar e fazer uma massa de pizza para vocês colocarem para assar. Já é outra forma de usar essa massa para assar no forno,
tá bom? Aí vocês vão criar muitas receitas com isso. Quando a gente coloca a mandioca de molho, o processo digestivo já começa a acontecer, porque ela passa por uma fermentação ali, ó, que já não vai se tornar mais difícil no nosso organismo, sabe? Então, por isso que eu coloco de molho. Mas existe uma receita também, quando a mandioca está bem novinha, você rala ela na hora, como ela falou, e faz na frigideira. Nem precisa ralar ela no ralo fino, como eu mandei na centrífuga, sabe? No processador funciona também. Aí você só coloca na frigideira quando a mandioca está novinha, tá? Mas quando são as mandiocas muito velhas, já não são tão boas para o nosso trato digestivo. Eu mesmo não me sinto bem. Então, por isso que a gente coloca de molho, tá bom? Mas a mandioca novinha, dá para você fazer esse tipo de pizza de frigideira. E dá para fazer um monte de receita, gente, com a mandioca. A mandioca é uma mãe, eu amo usar a mandioca, né? E agora a gente está fazendo a farinha, que é a partir dessa mandioca que ficou de molho, que é essa farinha pronta para comer e que substitui o polvilho. Ela você vai usar em todas as suas receitas. Então, mas a gente colocou de molho. Então, nossa, tem muita coisa que vocês podem fazer a partir dos produtos que vocês produzem. Eu não sei o que vocês produzem. Essas foram as coisas que a gente começou a desenvolver lá e fazer, tá? Aí tem a farinha de pupunha, tem a tapioca integral, e todas essas coisas as pessoas começaram a pedir para vender. Aí eu comecei a vender a partir do momento que elas viram, experimentaram e testaram e disseram que era bom. Então, é muito importante, primeiro, a gente oferecer para as pessoas, para elas experimentarem. Aí, depois, vocês podem oferecer, porque elas vão ver que é uma coisa diferente, uma coisa de qualidade. Então, acho que vocês só têm a ganhar, gente, com isso. Tentar desenvolver com as coisas que vocês têm. E os desidratados são fantásticos. Qual é a fazenda que não produz tanta coisa e que sobra, né? Então, uma forma de conservar são os desidratados, né? A outra forma também são os congelados, né? Que aí foi o que a gente começou a ver que é possível também. Porém, a gente precisa ver, a partir de agora, que a gente tem que desenvolver mais coisas que não precisam tanto da energia elétrica. Exatamente. Exato. Então, a partir de agora, a gente tem que desenvolver mais coisas que a gente vai usar, que não vai depender tanto da energia, claro. As conservas, né? A gente fez muito palmito, gente, na nossa fazenda para vender, porque era uma coisa que dava muito, assim, entradas para a gente. Qual é a pessoa que não quer um palmito? E produz muito palmito. Né? Você planta pupunha, planta açaí, já tem jussara nativa em vários lugares aí. Sim, sal e limão. Aí se pega o vácuo, não estraga nunca. Eu tenho palmitos tem um palmito lá que já tem 3 anos que eu estou guardando só para ver, porque foi o Jabes que fez. O último palmito, antes dele, quando ele voltou da universidade, ele, vou fazer palmito, foi na época, e eu disse, filho, esse daqui a gente vai guardar. A gente só vai comer quando você se formar. Só que ele já se formou e viajou, então tá lá ainda. Não estragou, não alterou, continua perfeito o palmito. E quando você abre, não amarga também, porque tem que ter o pH certinho, Doris. A gente colocava os palmitos nos potes, né, esterilizados, todos os potes. Primeiro a gente esterilizava os potes e as tampas. Aí colocava os palmitos arrumadinhos, depois vinha com esse líquido e derramava. Aí tampava, tem uma forma de tampar. Você volta a tampa 2 vezes assim e depois fecha. Aí trava. Aí você coloca, mergulha na água e põe... Não, na água numa panela e põe para ferver. E aí o palmito, a gente tinha que cozinhar em torno de 30 minutos. 30, 40 minutos, dependendo da haste. Se a haste fosse muito grossa, 40 minutos. Se fosse mais fina, 30 minutos. Então, enquanto estava fervendo ali, aquele período, assim, as tampas esterilizadas, os vidros esterilizados. A gente fez grandes quantidades dessa forma. Aí depois a gente tira disso daí, dessa água quente e vai jogar água fria, com bastante cuidado para não quebrar os potes. A gente colocava dos lados assim, aí a tampa baixava, aí pegava vácuo.
Aí não estraga. Assim que a gente fazia a pasteurização. Agora, hoje já tem, né, as máquinas de pasteurização. Mas é muito fácil fazer em casa, gente. E na internet tem um monte de vídeo também ensinando, mas era assim que a gente fazia. Tem que esterilizar bem os potes, 10 minutos, fervendo, e também as tampas, 10 minutos, e os potes eu colocava no forno, certo? Aí ficava lá 10 minutos quando o forno estava quente, esterilizando. Aí depois a gente já vinha com esses palmitos, a água, fechava, colocava para o fogo. Quando fervia, 40 minutos. Depois que fervia, conta 40 minutos, dependendo da haste, da grossura, da espessura. Aí depois joga a água fria com cuidado, não em cima do pote. Porque se você joga em cima do pote, ele quebra, ele estoura. Aí você vai colocando assim, a mangueira bem fininha, a água, colocando assim ao redor e deixa caindo até a água esfriar. Quando a água esfriava, você tirava o pote, já pegava o vácuo. Assim que a gente fez. Aí sabe outra coisa que Deus deu sabedoria? Gente, Deus dá sabedoria, tanta sabedoria. A gente começou a engarrafar o mel de cacau. Tem muito cacau lá? Então a gente prensava o cacau, a amêndoa, né? Do cacau. Tem uma polpa que reveste o cacau. E aí esse cacau, essa polpa é muito doce. Porque a gente só usa a polpa lá. A gente não usa o chocolate. Aí a gente prensava e caía aquele mel. Esse mel é rico em pectina. Aí a gente pensou assim, nossa, esse negócio é tão bom, mas ele não aguenta muito. Ele só dura se for congelado, ou a gente tinha que fazer outra coisa. Henrique falou, vamos fazer ele pasteurizado. Aí ele colocou numa garrafa e fez o mesmo processo. Garrafinhas esterilizadas de vidro, com tampas. E olha, gente, a gente vendeu muito essas garrafas, ajudou muita gente. Essas garrafinhas de mel de cacau pasteurizado. Aí depois a gente fez de manga, já ensinou outras pessoas a fazer de umbu. Vocês podem fazer com as frutas que vocês tiverem, os sucos que vocês tiverem. Porque é uma coisa que vocês podem conservar para o uso de vocês, sabe? Para vocês terem, quando tem na safra, aproveita tudo. E aí, vocês, fora da safra, vocês têm alimentos de qualidade. Então, Deus vai dar muitas ideias para vocês, tá bom?